Aleluia. Boa noite a todos. A graça e a paz. Amém, igreja? Amém. Nós estamos no segundo domingo de isso. Glória a Deus. E a igreja Peniel Quietude é uma igreja missionária. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse culto missionário. Estamos aqui para verdadeiramente cumprir com aquilo que o Senhor deixou estipulado, o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus, amém? Você está preparado para aquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite, amém? Quero chamar a missionária Lohane aqui, em nome das crianças, né? As crianças primeiro, vamos lá. Toda vez eu estou esquecendo das crianças, tá vendo? Olha lá, olha o Samuel. Glória a Deus, olha o exército de crianças aqui, glória a Jesus. Vamos orar? Estenda tuas mãos, Pai. Te adoramos na beleza da tua santidade. Eu venho agora diante de ti, Pai, apresentar o ministério infantil. E te dou graça por esse ministério tão importante na tua casa. Continua direcionando a liderança, capacitando as tias, Pai, a verdadeiramente cumprir o teu propósito, o teu querer, o teu efetuar, Pai. Usa os tios com sabedoria através do teu Espírito Santo, Pai. E que verdadeiramente a tua palavra quer ser ministrada, nem ficar enraizada nos corações dessas crianças. Para quando ficar mais velho, não se desviarão dos teus caminhos, mas eu creio que está aqui para levantará líderes, missionários, diáconos, pastores, para glorificar e engrandecer o teu santo nome, Pai. E assim como o ministro de Deus, eu ministro toda a sorte de bênção sobre o departamento infantil e oro no nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Agora a missionária Lohane, ela é lá do pastor Robertinho, do Jockey. Amém. Está aqui para poder ser usada por Deus e trazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar pela serva de Deus, amém? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, Pai. Eu coloco agora a vida da tua filha no teu altar, Senhor. Usa ela como instrumento de bênção, para que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado e engrandecido na tua casa, que é chamada casa de oração, ó Pai. Fala conosco, Senhor, que verdadeiramente a tua glória resplandeça aqui. Nós vamos entender, Pai, o propósito de cada um de nós sermos um missionário na tua presença, Pai. Nos ajuda, Pai, e nós vamos abrir o nosso coração para receber a tua semente, que ela venha crescer e fazer aquilo que te apraz às nossas vidas. Eu repreendo agora toda manifestação contrária, eu ordeno. O inimigo pegue tudo aquilo que pertence a ele, bate em retirada e vá para o lugar determinado pelo Senhor Jesus. E te peço, Senhor, envia teu exército de anjos a pelejar, a guerrear e a declarar a tua glória sobre as nossas vidas. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Eu acredito que muitos aqui não me conheçam. Então, como o pastor falou, meu nome é Lohane. Eu sou da igreja Peniel Jockey, né, do pastor Robertinho. Eu já estive no campo, né? Eu fiz o treinamento missionário. E logo depois eu fui no campo um tempo também, fiz o treinamento prático em Uberaba, depois eu fui para Mogi das Cruzes, liderei o setembro um tempo também, então eu estou um tempinho aí nessa caminhada de missões. Hoje eu estou na minha igreja local, né, que hoje é o Peniel Jockey, e ajudo também nos projetos missionários. Então, se você nunca participou de um Promidei, Promifins, Promifé, essa é a chance para você participar, né? Depois eu creio que vão passar o vídeo de missões. No final do mês a gente vai ter um Promidei e aí você vai poder estar participando, amém? Bom, mas eu não vim falar de mim, né? O interessante agora é que a palavra do Senhor seja falada, amém? E eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Números capítulo 9. Números, capítulo 9. Nós vamos estar lendo do versículo 15 até o 23, amém? Números, capítulo 9. Do versículo 15 até o 23. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo.
Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam o lugar com que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com suas ordens anunciadas por Moisés. Amém? Você pode tomar seu assento. Bom, nesse texto aqui, é um texto que tem me acompanhado por um tempo. E aqui fala da época que o povo caminhava no deserto. Então eles foram libertados do Egito. Eu creio que você conhece a história. Eles foram libertados do Egito e ali eles estavam caminhando rumo à terra prometida. E aqui fala que havia, você pode ver essa outra passagem em Êxodo também. Vocês vão ver que em Êxodo vai ter falando que a nuvem acompanhava eles de dia e uma coluna de fogo acompanhavam eles à noite. Então, por onde eles fossem, eles sabiam quando era para eles partirem ou quando era para eles ficarem através dessa nuvem ou através dessa coluna. Então, era ali que eles sabiam a vontade de Deus e fala que eles obedeciam todas as ordens de Moisés. Então, eles caminhavam de acordo com a nuvem. E assim foi por todo o período que eles estavam ali no deserto, caminhando até a terra prometida. E aí você pode até perguntar, tá, Lone, mas o que isso de nuvem, de coluna de fogo tem a ver com missões? Né? O que isso vai mudar a minha vida e o que isso vai trazer para mim um contexto relacionado a missões? Bom, eu creio que você conhece a pastora Tânia, né, que é a nossa pioneira em missões na Filiel. E um dia, quando ela estava pregando, ela falou a definição de missões, né, segundo o que ela acredita. E ela falou assim, que missões é fazer aquilo que Deus quer que você faça e obedecer o que Ele pediu. É estar onde Deus quer que você esteja. Então, quando a gente pensa em missões, a gente tem uma ideia muitas vezes muito errada de missões, né? A gente pensa no missionário, que ele vai para lá, ele deixa tudo aquilo que ele tem e ele vai para outro lugar para cumprir o chamado de Deus. E aí talvez você pense, eu não tenho esse chamado, então eu não vou. E aí o que eu vou fazer? O que todo mundo fala quando é culto de missões, né? Eu vou orar, eu vou contribuir. Se eu não vou, eu vou orar, eu vou contribuir. Mas a Bíblia nos ensina que todos nós somos um missionário, amém? Você crê que você é um missionário? Então todos nós somos um missionário, todos nós somos chamados para fazer a diferença, né? E aqui, nesse contexto que a gente vê, o povo estava sendo guiado por Deus, né? Então o povo era guiado pela nuvem de fogo e o povo era guiado pela coluna de fogo e pela nuvem todos os dias. Eu acredito que eles tinham uma missão. A missão deles era chegar até a terra prometida, era chegar até a terra onde Deus prometeu para eles, e ali eles iam ter outra missão, né? O cumprimento de um chamado é o sim que você dá para Deus hoje. Então eu não sei se você tem algo específico no seu coração, se você não tem, se Deus falou para você que um dia você vai para algum país específico, ou se Deus falou para você que você tem um chamado específico, mas todos nós aqui temos um propósito, todos nós somos chamados para alguma coisa, né? Nós não estamos aqui por acaso, você não está aqui só para se encher e depois você ir para sua casa e você volta e se enche e vai para sua casa.
Deus ele não te chamou para ficar apenas nas quatro paredes, mas Ele tem um chamado para a sua vida. Só que muitas vezes quando a gente pensa nesse chamado, quando a gente pensa no propósito que Deus preparou para a nossa vida, a gente pensa que é algo grandioso. Então, Deus me chamou para ir até a África e pregar para as crianças que estão lá. E aí você pode falar assim, eu vou ficar aqui sentado na minha igreja local, escutando, até o Senhor me levar até a África e ali eu vou cumprir o meu chamado. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos, amém? O Senhor quer que você responda o chamado dele hoje. Eu não sei quantos de vocês, provavelmente só na célula de jovens, eu lidero uma célula de jovens, e esse mês a gente falou um pouquinho sobre o irmão André. O irmão André, se vocês não conhecem, é o fundador do Portas Abertas, né? E Deus ele tinha dado uma missão para ele, que era de levar as Bíblias até a União Soviética, né? Então Deus colocou aquele desejo no coração do irmão André, e talvez ele não imaginava que hoje a Portas Abertas seria o que é hoje. Talvez ele não imaginava que hoje seria uma missão que envia missionários para mais de 50 países perseguidos. Mas quando Deus falou para ele, você vai levar Bíblias para aquelas pessoas, eu acho que ele só pensou no dia que ele ia levar as Bíblias. Então, hoje ele recebeu um chamado, falou assim, Deus falou para ele, vai lá e leva as Bíblias para aquele lugar. E aquilo era um grande desafio, porque era um país socialista, um país onde o evangelho era proibido. Então, não era apenas levar uma Bíblia, né? Ali ele estava contrabandeando Bíblias. Então, não era apenas algo como a gente faz, eu vou levar a Bíblia para alguém ali no asilo, ali na rua, era totalmente diferente. Mas eu tenho certeza que quando ele pensou nisso, ele falou, bom, hoje eu vou lá e vamos ver se vai dar certo. Será que eu vou ser morto no meio do caminho? Será que eu vou ser preso no meio do caminho? Eu tenho certeza que passou várias coisas pela cabeça dele, mas ele estava pensando naquilo que Deus tinha pedido para ele naquele momento. Às vezes a gente fica preocupado com o que Deus vai fazer no nosso futuro. Aonde será que eu vou? Aonde será que eu vou trabalhar? Aonde será que Deus vai me levar? Será que Deus vai me usar para fazer grandes coisas? Mas as grandes coisas, elas começam com as pequenas. Um sim pequeno que você dá para Deus hoje, ele te leva cada vez mais perto do seu chamado. Ele te leva cada vez mais perto do seu propósito. Se hoje Deus falar para você assim, vai lá na sua vizinha e fala de Jesus para ela. Você fala que não, Deus ele não vai te dar um papel maior, porque você não confiou nem um pouco. A Bíblia fala que se nós somos só fiéis no pouco, Ele nos colocará no muito, né? E quando a gente fala dessa passagem, a gente sempre pensa que é só sobre dinheiro e só sobre oferta. Bom, se eu der um pouquinho para Deus hoje, Deus vai me dar mais e aí eu vou ofertar mais. Mas essa passagem ela fala muito mais do que só oferta. Se você é fiel hoje naquilo que Deus te pede, mesmo que seja pequeno ao seu ver, mesmo que seja pouca coisa ao seu ver, Ele vai te colocar em grandes coisas. Então talvez Deus ele está te pedindo coisas hoje. Não sei o que Deus tem pedido para cada um, eu não sei onde Deus quer te levar, mas talvez Deus ele te pediu uma coisa pequena hoje. E talvez você disse não para Deus hoje, ou talvez você disse sim. Mas esse seu pequeno sim, ele vai te levar ao seu chamado, ele vai te levar ao seu propósito. Assim como Deus guiava o povo no deserto, Ele quer nos guiar. Então, da mesma forma que o povo, imagine que não deveria ser tão fácil aquele povo ser guiado por Deus. Porque imagine você está no deserto, você sabe que você tem uma terra para conquistar, mas toda vez que eles estavam ali acampados, eles tinham que esperar a nuvem se mover para poder sair dali. Então imagine você na sua casa, você está na sua casa, e ali tem a nuvem e o Senhor está te guiando através daquela nuvem. E você não sabe quando aquela nuvem vai sair. E aí você vai ter que ficar esperando até que o Senhor mova aquela nuvem para você sair. Será que você teria a paciência de esperar que essa nuvem se mova para você se mover? Ou será que você ia fazer as coisas do seu jeito? Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Deus ele te deu uma palavra e até que Deus te dê outra palavra, você tem que caminhar na palavra que Deus te deu hoje.
Então, se Deus te deu essa palavra, você tem que obedecer o que Ele te deu hoje, até Ele te dar uma outra direção. Mas às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, né? Então, a gente começa mas Deus não está falando nada. A gente tem uma dificuldade quando Deus não fala nada, né? Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de entregar o controle para qualquer pessoa. Eu gosto de ter o controle das coisas. E às vezes é difícil para a gente esperar até que Deus dê uma outra palavra. E você fala, poxa, mas Deus não está falando nada. Mas Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, porque é para você continuar onde você está hoje, é para você continuar fazendo aquilo que Ele falou para você fazer. Mas muitas vezes a gente quer pegar outro caminho e a gente quer fazer do nosso jeito, né? Deus, Ele tinha dado uma missão, Deus tinha dado uma promessa para Abraão, né? Deus falou que através de Abraão uma descendência ia nascer. Amém? Você lembra dessa história? E aí Deus mostrou as estrelas do céu e falou, Abraão, assim como essas estrelas vai ser a tua descendência. E Deus falou assim, eu vou te dar um filho, e esse filho vai vir de Sara. E aí, tudo bem, no começo é tudo lindo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente fica, amém, Senhor, eu creio, é isso mesmo. Só que geralmente quando Deus nos dá uma palavra, não acontece no segundo dia que a gente recebe. Então você vem hoje para a igreja, você recebe uma palavra, você fala, amém, Senhor, é isso. Só que a segunda-feira chega, depois a terça-feira chega, a quarta-feira chega. E aí você fala, caramba, Deus falou, mas nada ainda. Né? O tempo passou e nada ainda. E foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Sara olhou e falou assim, Abraão, e aí, eu tô ficando velha, você também tá ficando velho, e nada de filho. Vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. E aí, a gente até costuma usar termos TMTs para dar uma desculpa, né? De tipo, porque assim, Deus me deu uma palavra, mas eu preciso agir também. Se eu não fizer nada, muitas vezes Deus não quer que você faça nada nessa situação, como era o caso de Abraão e Sara. Eles precisavam esperar até que o Senhor desse o filho para eles. O filho da promessa ia vir de Isaac. Mas Sara e Abraão resolveram dar o jeitinho deles, né? Porque a gente tem o jeitinho brasileiro, né? A gente é especialista em fazer isso. O brasileiro é especialista em dar um jeitinho, né? E aí eles deram o jeitinho deles e até hoje a gente vê as consequências que é desse filho de Agar, né? Que não era o filho da promessa. Então, quando você decide dar um jeitinho, Deus te falou, Deus te deu uma promessa e você decide fazer do seu jeito, as coisas não saem tão bem. Então, se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma palavra, fique nessa palavra até que a nuvem se mova. Então, se Deus falou para você ficar nesse lugar, espere até que a nuvem se mova. E aqui, Deus, Ele quer nos guiar. Ser guiado por Deus é entregar o controle a Ele. E é difícil. Entregar o controle ao Senhor é difícil. Eu digo por experiência própria. Quando eu fui para o CTM, na verdade eu não queria ir para o CTM. Eu não queria ser missionária, eu cresci no Evangelho, né? E aí ele falava, não, Deus, eu não quero ser missionária, isso não é para mim. Eu falava que em vez de missionária eu queria ser milionária, né? E aí Deus, Ele não entendeu muito o meu pedido, trocou as letras, falou, missionária que você falou. Eu falei, não, Deus, era milionária. E aí o meu foco era estudar. Eu sempre pensei nisso, né? Minha mãe sempre me ensinou muito a estudar e sempre falava para mim, se você estudar, você vai ter uma vida melhor do que eu tive. E aí eu estava focada, quando Deus Ele fechou todas as portas. E aí eu falei, Deus, eu só quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade, eu quero trabalhar como qualquer pessoa normal. Deus falou, mas não é isso que eu tenho para você. E aí Deus, Ele me falou sobre o CTM, né? E essa não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus. E ali eu descobri que quando a gente está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus é o melhor lugar onde a gente possa estar. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, e às vezes a gente não entende na hora aquilo que Deus pede pra gente. Mas quando chega mais lá na frente, você entende que o que Deus tem para a sua vida é o melhor para você. Então, muitas vezes Deus Ele possa
está te pedindo algo hoje, você não quer entregar, porque você quer ter o controle de tudo. E a gente quer ter o controle de tudo, né? Mas nós precisamos deixar que Deus nos leve aonde é preciso. Nós precisamos deixar que Deus nos guie como aquele povo era guiado no deserto. Eles podiam muito bem não deixar que Deus guiasse eles, né? E falar assim, não, a gente dá um jeito e vai encontrar a terra por nós mesmos. Mas essa não era a vontade de Deus para aquele povo. A vontade de Deus é que aquele povo fosse guiado. Na passagem que a gente leu, falava que tinham dias que eles ficavam ali, esperando, sentados no tabernáculo, ali esperando até que a nuvem se movesse. Eles não sabiam quantos dias. E é isso que às vezes é mais difícil, porque quando você entrega o controle para Deus, você não tem mais certeza de nada. É Ele que guia. E isso é muito difícil. Eu tenho vivido isso há um bom tempo. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é a coisa mais maravilhosa que possa ter. Aonde o Senhor te guia, Ele te protege, Ele cuida de você. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se o Senhor faz algo na sua vida, é para o bem da sua vida. Né? Eu perdi meus pais na pandemia, né? Eu perdi minha mãe e meu pai, com diferença de uma semana. E muitas vezes ali eu fiquei questionando por que Deus tinha feito isso. Né? Eu tive uma conversa com Deus. No começo eu lidei tudo muito tranquilo e falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas e a tua vontade foi feita. Mas nós somos seres humanos, né? E aí eu falei, poxa Deus, eu obedeci aquilo que o Senhor falou, eu fui para onde o Senhor queria que eu fosse, eu tenho feito o que o Senhor tem falado para mim fazer, por que o Senhor fez isso comigo? Né? Por que essas coisas aconteceram comigo? Mas ali o Senhor me ensinou que tudo tem um propósito. Então, se aquele tempo eu passei, vai fazer 3 anos, né? Fez 3 anos agora. Se eu passei por aquilo, é porque o Senhor sabia que outras pessoas iam ser curadas através da minha vida. Então, o que você passa hoje, talvez você está passando por algo difícil, você fale, poxa, mas Deus, por que, assim como eu falei, por que comigo? Né? Por que o Senhor permite que eu passe por essas coisas? Muitas vezes a gente não entende. Eu acredito que Deus, Ele não nos castiga e não fica triste com os nossos questionamentos, mas assim como Deus falou com Jó, não sei se você já leu a história de Jó, e Jó fez um monte de questionamentos com Deus, Ele deixa a gente falar, mas depois Ele também responde. E Deus, Ele entende os nossos questionamentos, Ele entende que nós somos seres humanos, mas nós devemos entender que quando a gente entrega o nosso controle para Deus, o Senhor, Ele faz como Ele quer. E o Senhor, Ele vai fazer como Ele quer. E nós não estamos aqui na igreja para ocupar um espaço. Nós não estamos aqui só para ser abençoados. Então, muitas vezes hoje as pessoas têm pregado que você precisa ter uma vida de prosperidade, que o Senhor, Ele vai te abençoar, que o Senhor, Ele vai te dar tudo aquilo que você quer. Mas não é bem o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós devemos entregar tudo a Ele. Nós devemos fazer a vontade dEle. E nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Então, muitas vezes Ele vai te levar para lugares onde é preciso. Ele vai te levar para lugares onde há um coração sedento por Deus. Então, esteja disposto a entregar a sua vida a Ele. Esteja disposto a entregar tudo a Ele. Se você quiser fazer do seu jeito, Ele vai liberar também. Cada um faz, né? A gente tem o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que quer da vida. Porém, quando nós decidimos assumir o controle, Ele vai deixar a gente assumir o controle. Mas a gente não vai viver aquilo que Ele tem pra gente. Costumo pensar que nós temos a vontade permissiva de Deus e a vontade primeira de Deus, né? A primeira vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes, quando a gente assume o controle, nós vamos viver a vontade permissiva de Deus, porque
ele nos respeita. O diabo não, ele invade e não respeita a nossa vontade, mas o Senhor, ele respeita. Só que você não vai viver aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor planejou para a sua vida. Eu não sei você, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus planejou para mim. Eu quero fazer tudo aquilo que Deus quer que eu faça. E muitas vezes quando a gente fala em missões, a gente sempre pensa, mas o Senhor, ele não me chamou para ir para tal país. Mas missões está muito distante de mim. Às vezes a gente pensa, mas eu tenho orado pelos missionários, eu tenho ofertado, todo culto de missões eu estou lá, e aí eu oro, faço vídeo, oro todos os dias pelos missionários. Mas o que você tem feito como missionário? O que você tem feito? Os missionários, eles estão onde? Eles estão em outra cidade, outro estado, outro país. Mas talvez não tenha ninguém no seu trabalho para pregar a palavra do Senhor. Talvez não tenha ninguém na sua faculdade. E ali há vários corações sedentos por Deus. Eu lembro que tinha um pregador que ele falava que o trabalho é só uma desculpa para a gente poder evangelizar. Que na vida do cristão, o trabalho é uma desculpa para que a gente possa ganhar vidas, para que a gente possa ganhar almas. Então, o que você tem feito no seu dia a dia? Como você tem levado o seu dia a dia? Será que você vai para o seu trabalho, você acorda cedo, vai para o seu trabalho, talvez deixe seu filho na escola, e aí você vai trabalhar, e você fala, não vejo a hora de chegar sábado e domingo, que é o dia que eu vou descansar, e aí chega a outra semana, e você fala, não vejo a hora de chegar o meu pagamento, porque aí eu vou pagar minhas contas. Irmãos, viver só assim é muito pouco. Qual a diferença que a gente tem quando a gente vive assim das pessoas do mundo? Nenhuma. Você acha que Deus, ele te chamou e ele te resgatou para você viver uma vida assim? De ir trabalhar, voltar do trabalho, talvez ir para a faculdade, talvez você leve seus filhos na escola, e aí você espera o pagamento. Você acha que Deus te levantou, te trouxe, te resgatou? Tenho certeza que se eu desse o microfone aqui para contar a história de cada um tem uma história com o Senhor, de como o Senhor resgatou, de como o Senhor te resgatou. E assim como eu tenho o meu testemunho, eu tenho certeza que você tem o teu. E será que Deus te resgatou apenas para você vir à igreja aos domingos, apenas para você fazer algo na igreja, talvez participar de algum ministério, voltar para o seu trabalho, voltar para a sua casa e começar tudo de novo? Não, Deus, ele te chamou com um propósito. Deus, ele te chamou com um propósito. Deus, ele te resgatou para que você possa resgatar outros. Amém? Amém. Quando nós somos guiados por Deus, assim como o povo era guiado lá no deserto, nossa vida, ela cria um novo propósito. Você não vai correr mais atrás do emprego que paga mais. Você não vai correr mais atrás do que todo mundo está fazendo. Agora todo mundo está saindo do Brasil porque fora tem mais, estão pagando mais. Então agora eu vou para fora do Brasil. Aí você chega lá, e todo mundo agora está trabalhando em tal lugar, então eu vou fazer tal coisa. Porque agora todo mundo está fazendo concurso, está se dando bem na vida, e eu vou fazer um concurso também. E aí você vai correndo para lá e para cá, você vai correndo atrás de dinheiro, você vai correndo atrás de coisas, e aí você quer conquistar um carro, você conquista um carro, e agora o seu objetivo é uma casa, aí você trabalha, conquista a casa, e aí você quer uma casa melhor, e você trabalha, tem uma casa melhor. E aí você vai conquistando coisas, e o reino de Deus. Você vai conquistando coisas que amanhã não vão estar mais aqui. Você vai estar conquistando coisas aqui que você não vai levar para o reino dos céus. Que você não vai levar. A Bíblia fala que nós devemos guardar tesouros no céu, juntar tesouros para o céu, e não aqui na terra. Porque aqui a traça e a ferrugem pode comer. Então tudo aquilo que você tem trabalhado, tudo aquilo que você tem conquistado, amanhã não vai estar mais. Mas as almas e as pessoas que você tem falado de Jesus, as pessoas que você tem impactado, essas você vai levar com você junto para o céu.
Então, nós como cristãos, o nosso objetivo, a nossa missão como filhos de Deus é impactar a nossa geração, é impactar o lugar onde nós estamos. Se você tem pessoas na sua família que não conhecem o Senhor, esse é o seu primeiro campo missionário. Tem um importante missionário que ele fala assim, que aonde há uma pessoa sem Jesus, ali é o campo missionário. Há uma pessoa sem Jesus na sua escola, há uma pessoa sem Jesus na sua faculdade, tem uma pessoa sem Jesus no seu emprego, tem uma pessoa sem Jesus onde você mora, ali é o seu campo missionário. E ali você tem que fazer a diferença. Ali você tem que dar exemplo e dar testemunho. Não viva todos os dias como se você fosse alcançar coisas e você corre atrás de coisas. Mas lembre-se que você foi chamado para algo maior. Nós fomos chamados para algo maior. Imagine se cada um de nós aqui somos cristãos, que conhecemos a Deus, temos o objetivo desse ano ganhar uma pessoa para Jesus. Imagine como essa igreja vai estar cheia no final do ano. Imagine se você tem o objetivo de impactar a vida de uma pessoa por ano que seja. Se você trabalha todo ano para isso, imagine como que essa igreja vai estar cheia. E como o céu vai estar cheio quando nós chegarmos até lá. Então, o nosso objetivo não é correr atrás das coisas que estão aqui na terra. Hoje, o que Deus quer falar com você essa noite é que missões não é apenas você orar pelos missionários e trazer uma oferta de missões. Isso é missões também. Nós precisamos orar por aqueles que vão. Nós precisamos contribuir na vida daqueles que vão. E eu, como já fui, eu sei o quanto isso é importante. Porém, não é só isso. Eu já estive lá e hoje eu estou aqui. Porém, a minha missão ela não mudou. O mesmo objetivo que eu tinha quando eu estava no campo é o objetivo que eu tenho estando aqui. Que é ganhar almas para o Senhor. Que é fazer a diferença das pessoas que estão ao meu redor. Será que você tem se importado com as vidas e com as pessoas que estão ao seu redor? Ou você tem estado indiferente? Pense comigo, se você conhecesse uma pessoa que tem um câncer terminal e você tivesse a cura, e essa cura é uma injeção, você tem ela com você, ou você sabe como conseguir essa cura. Pode ser que a pessoa não seja nem tão próxima de você, eu tenho certeza que você contaria para essa pessoa. O antídoto, ou seja, o remédio está na sua casa. Você com certeza daria para essa pessoa. Agora, é isso que nós temos. A gente tem a resposta, a igreja tem a resposta para o mundo. Nós temos a resposta para o mundo. Nós temos a resposta para os problemas das pessoas. Só que a gente está fazendo como se a gente tivesse a cura para essa doença e estamos guardando com a gente. E quando a gente guarda com a gente, aquela cura ela não faz efeito. A Bíblia fala que a lâmpada que é colocada no lugar onde já tem luz, ela não vai fazer diferença, certo? Então, se a gente que já está tudo claro que você liga a lanterna do seu celular, ela não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você sai lá fora e está escuro, e você liga aquela lanterna, ela vai fazer toda a diferença. Então, se aqui nós somos reabastecidos para a semana que nós vamos enfrentar, aqui nós recebemos para dar ao longo da semana. Então, que os seus dias eles sejam com propósito. Você não foque só nos seus objetivos. É muito comum, e eu falo por experiência própria, a gente se distrair com as coisas desse mundo. Tem um livro que se chama Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. E ele fala que as coisas que mais nos atrapalham, as coisas que mais nos distraem, são as coisas do dia a dia. Então, às vezes você acha que o que vai te levar para longe da vontade de Deus é um pecado. Você fala, se eu não estou em pecado, está tudo certo. Mas às vezes o que está te levando para longe da presença de Deus é o teu próprio emprego. Às vezes o que está te levando para longe de Deus é o dinheiro.
Às vezes o que está te levando para longe daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus quer te usar, é o momento de lazer. Então, nós precisamos ver na nossa vida, e aí isso acaba se tornando um pecado, apesar de ser lícito, porque ele está te atrapalhando naquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo, ele não quer, muitas vezes, que você peque em algo grave. Talvez ele não vai colocar uma mulher, um homem na sua frente para que você adultere, mas talvez ele vai te colocar um emprego que você ganhe mais, mas que você não tenha tempo para você, que você não tenha tempo para fazer as coisas de Deus. Talvez ele te coloque em outro lugar, para te tirar do lugar onde você está sendo bênção. Por isso que a gente leu essa passagem. Nós precisamos entender aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então hoje, sempre quando eu vou trabalhar em empresa, eu penso se aquilo é o que Deus quer para a minha vida. No ano passado, eu estava trabalhando num lugar que eu estava ganhando muito bem. Estava ganhando bem, o lugar era muito bom de se trabalhar. E aí eu acredito que eu fui usada por Deus, né? Para impactar a vida de algumas pessoas. Mas quando foi no começo desse ano, eu não consegui continuar naquele lugar. E as pessoas até falavam para mim: eu não sei o que aconteceu, a gente não tem como a gente colocar aqui, não tem como você continuar aqui. Eu sou professora, né? E eu trabalhava com Martim Afonso no Centro de São Vicente. E todas as pessoas de lá gostavam muito de mim e tentaram de tudo para fazer que eu continuasse, e eu não consegui continuar. Mas eu entendi que ali não era as pessoas, não era as circunstâncias, mas era o próprio Deus me tirando daquele lugar. E hoje eu estou ganhando menos do que eu ganhava, hoje eu estou com menos estabilidade do que eu tinha antes, mas hoje eu estou num campo missionário onde pessoas precisam mais de mim do que aquele lugar onde eu estava, onde existem mais adolescentes sedentos do que aquele lugar que eu estava. Então, quando você para de olhar o mundo como se fosse natural e olha com os olhos que Deus está olhando, você já não fica mais triste quando Deus ele fecha uma porta para você. Você já não fica mais tão chateado quando Deus ele te muda de lugar. Porque você sabe que a nuvem está se movendo, que você precisa acompanhar a nuvem, que você precisa acompanhar onde Deus quer te levar. Eu podia bater o pé e falar: não, eu vou ficar aqui, eu preciso ficar aqui, porque é o que muitas vezes a gente faz. Costumo falar que na minha vida Deus não me dá muita opção, mas às vezes na sua vida talvez Deus te dê um pouquinho mais de opção, de escolha. E talvez Deus já falou para você sair de tal lugar e ir para outro lugar, e você está batendo o pé: não, eu quero ficar aqui, para mim é melhor aqui. E às vezes a gente até se engana, né? A gente usa os próprios termos: não, é o diabo que está me impedindo de ficar. Irmão, deixa eu te contar uma coisa: muitas vezes não é o diabo, é o próprio Deus. O Deus que abre a porta, ele também fecha a porta. O Deus que te coloca em um lugar, ele também te tira desse lugar e pode te colocar em outro. Mas quando você entende que a sua vida é direcionada por Deus e que Deus vai te colocar onde há corações sedentos precisando da palavra dele, você vive de uma forma melhor. Você vive mais focado naquilo que o Senhor quer te dar, naquilo que o Senhor quer te usar. Então não deixe que as coisas desse mundo, né, Jesus ele faz uma oração e fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo. Porque imagine, Deus ele podia muito bem criar uma comunidade entre nós, onde a gente ia em mercados apenas de cristãos, a gente ia apenas trabalhar em empregos onde tem cristãos, a gente ia em lugares onde tem cristãos. E ali seria a nossa comunidade. A gente podia muito bem viver dessa forma, mas o Senhor ele não quis que nós vivêssemos dessa forma. Ele nos colocou no mundo para que nós fizéssemos a diferença no mundo. Então, nessa oração, Jesus fala assim para os discípulos, né? E orando ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, né? Mas que eles façam diferença ali. Então, o que o Senhor quer? Ele não quer te tirar do mundo. Muitas vezes a gente, como cristão, a gente acaba até sendo muito radical, né? Então, tem uma festa de família e você fala: não, eu não vou porque eu sou cristão, e lá vai ter bebida, e lá as pessoas vão estar dançando. Mas não é lá que nós temos que estar.
Mas será que não é lá que está precisando? Porque aqui não está precisando. Aqui todo mundo já conhece a palavra. Como você vai fazer a diferença se você não está naquele lugar? E o fazer a diferença é simples. Às vezes é um só não beber. Às vezes é um só não falar palavrão. Às vezes a gente está tão preocupado em não, eu preciso falar de Jesus com as minhas palavras. E hoje em dia as pessoas elas não ligam tanto para as nossas palavras, porque já foi falada muita coisa e feito outra. Então o que as pessoas ligam é para as nossas atitudes. E talvez só o fato de no seu trabalho você não reclamar enquanto está todo mundo reclamando, você já é uma pessoa diferente. Vai falar, nossa, que engraçada, essa pessoa não reclama enquanto ela trabalha. E aí, talvez ela te pergunte, por que você não reclama igual todo mundo? Por que você não fala mal do seu chefe igual todo mundo fala? E ali você já está fazendo a diferença. Então, quando você pensar em missões, não pense apenas que se você tem um chamado, amém, glória a Deus, o Senhor ele vai te levar até esse lugar. Mas não fique esperando as coisas acontecerem. Se Deus te deu uma palavra, não fique ali esperando a palavra acontecer para poder fazer alguma coisa. Se o Senhor te deu uma palavra que você vai a tal lugar, amém, você vai a tal lugar. Mas obedeça aquilo que o Senhor está te falando hoje. A vida do cristão é feita de renúncia e de obediência. Então nós renunciamos e obedecemos. E à medida que nós vamos obedecendo, como eu falei, ser fiel no pouco, o Senhor vai nos colocando muito. Então se você obedece hoje, sei lá, dá um abraço nessa pessoa, amanhã pode ser uma coisa muito maior. Amanhã pode ser prega para milhões de pessoas. Mas o que começou com um abraço em uma pessoa pode se transformar em um prega para milhões de pessoas. Às vezes a gente está focado no muito, né? Ah, o Senhor ele me chamou para pregar. O Senhor ele me chamou para louvar. O Senhor ele me chamou, não sei, para ministrar na vida das pessoas. Mas aí você fala, quando a igreja estiver cheia, quando eu estiver num lugar com milhões de pessoas ali, eu vou pregar. Não. A gente começa com pouco. E o Senhor, ele vai confiando as coisas na gente. Então eu tenho certeza que Deus ele tem falado algo ao seu coração. E nunca se esqueça que o melhor lugar para nós estarmos é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. Então, pense nessa noite se você está no centro da vontade de Deus. Se você tem feito aquilo que o Senhor tem pedido para você. Pode ser que Deus tenha te pedido coisas grandes, pode ser que Deus tenha te pedido coisas pequenas. Mas pense naquilo que o Senhor te pediu nessa noite, naquilo que o Senhor está te pedindo para você. E se você tem obedecido, pense nos lugares que você tem pisado, no seu emprego, na sua casa, em tudo aquilo que você tem feito. Será que você tem negligenciado aquilo que Deus tem te pedido? Ou você tem obedecido? Será que a nuvem já se foi e você ficou? Ou a nuvem ainda está onde você está? Pensa que na nossa vida nós devemos ser guiados por Deus. Nós não fomos chamados para ser igual às pessoas do mundo. Se fosse para ser igual às pessoas do mundo, eu não era viver no mundo. A gente se priva de muitas coisas por amor a Jesus. Isso não é ruim. Mas se for para viver uma vida de qualquer jeito, se for para viver uma vida de vir aos cultos ao domingo, é melhor ficar no mundo. Então, se Deus ele te chamou e nos chamou para fazer a diferença, faça a diferença. A Bíblia fala que o sal, ele perde o sabor se ele perde o sabor, ele não tem efeito nenhum, ele só serve para ser pisado pelos homens. Eu não quero ser um sal que não tem sabor. Eu quero ser um sal que faça a diferença onde está. Eu não sei se você já comeu uma comida sem sal. Geralmente quando as pessoas estão no hospital, elas comem uma comida sem sal e elas não têm a hora de sair dali e poder comer uma comida com sal. Uma comida sem sal é horrível, né? Uma pipoca sem sal é horrível. Uma batata sem sal é horrível. E quando você coloca o sal, é uma coisa tão simples, e às vezes você coloca numa porção, uma quantidade tão pequena, mas aquela quantidade que você coloca, ela faz diferença no prato todo. Então que o nosso objetivo é ser como esse sal, com atitudes pequenas, você vai fazer grande diferença.
Às vezes é só dando testemunho certo no seu trabalho. Você às vezes nem precisa falar. Às vezes é só uma atitude diferente que vai fazer com que vidas sejam salvas, que vai fazer com que vidas sejam ganhas. Teve um ano que eu tinha voltado no campo e eu precisava trabalhar, e aí eu estava orando para Deus por um emprego. E eu tinha trabalhado um tempo como estagiária na Unisanta. E aí a minha ex-chefe falou assim, eu tenho uma proposta para você, eu queria que você voltasse, né? Mas você vai trabalhar lá no Rio Branco, lá na área continental. Eu morava no Jockey, um pouquinho longe. Só que eu estava precisando de dinheiro e eu falei, ok, tá bom, eu vou então. E aí eu cheguei naquele trabalho e não tinha absolutamente nada para fazer. Eu ficava o dia todo lá, né? A nossa função era orientar as pessoas que estavam fazendo uma faculdade à distância, né? E eu ficava naquele trabalho e não entrava uma alma, e eu levava 1 hora todos os dias para chegar até lá de ônibus. E eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que o Senhor me trouxe para o trabalho? E eu pensando, estou ganhando pouco, e o que eu estou fazendo aqui? Só que lá tinha uma menina, e aí eu falei assim, nenhuma alma sem Cristo tem aqui, porque a menina era crente. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não tem um aluno, não tem outra pessoa, eu ainda estou saindo da minha casa para andar 1 hora de ônibus, para ganhar muito pouco e trabalhar a tarde inteira sem nenhuma alma viva aqui, Deus, eu não estou entendendo nada. E aí, conversando com aquela menina, ela falou assim para mim, tu ainda é crente? Claro, a gente para de ser crente? Não, tu ainda é crente. Por quê? Tu não é mais crente? Aí ela, tô mais ou menos, sabe? Por quê? Ela falou, porque eu cresci na igreja e eu não conheço nada lá fora, eu tinha tanta vontade de conhecer as coisas lá fora, eu acho que eu estou perdendo meu tempo. Ela falou, Deus, agora eu entendi. Por que eu estou aqui? E ali realmente não tinha muito aluno para atender, e quando eu ia conversando com ela, e aí ali eu fui ministrando na vida daquela menina, e eu falei, isso foi uma vergonha na sua cara, porque Deus ele me trouxe para cá, eu podia estar muito bem em outro emprego, só para você voltar para Jesus, então por favor, você me ajuda, que eu te ajudo, porque Deus ele me trouxe para cá só por sua causa. E aí ela deu risada, e eu falei, você tem noção do quanto Deus ele te ama, trazer uma pessoa para vir trabalhar para cá, para falar e lembrar das promessas que ele tem na sua vida? E aí aquela menina começou a chorar e a gente chorou. E esses dias, já faz um tempo isso, esses dias eu recebi uma mensagem dela falando, e depois daquele tempo que a gente ficou junto, eu nunca mais saí. E hoje eu tenho cumprido aquilo que Deus ele tem falado para mim. Então você percebe como é algo simples, que muitas vezes você fala, poxa, mas eu não quero isso, eu não quero fazer isso. E logo depois eu saí de lá e Deus me deu um emprego bom e tudo mais. Mas eu precisava passar por aqui. São coisas que para as pessoas do mundo não fazem sentido, mas elas têm que fazer sentido para a gente. São coisas que têm que ser normais para a gente. Você ir trabalhar ou estar em um lugar, porque ali tem vidas que precisam de Jesus, tem que ser algo normal para você. Tem que ser algo normal. E Deus, ele cuida da gente. Muitas vezes quando eu falo assim, parece que Deus é um Deus egoísta, né? De que eu vou usar a vida da pessoa e vou fazer o que eu quero com ela e eu não vou abençoar ela. Mas assim como o povo no deserto, além daquela nuvem, daquela coluna de fogo, ela guiar o povo no deserto, ela também tinha o objetivo de aquecer à noite quando estava frio e proteger do sol de dia. Então imagine você andar no deserto e ter uma nuvem de fogo quando está frio, e uma coluna de fogo quando está frio, e uma nuvem para te guardar no deserto. Imagine você, não sei, uns dias atrás fez muito calor, e é terrível a gente sair meio-dia no sol, naquele calor, né? Você fala, meu Deus, não vejo a hora de chegar numa sombra, a gente caça uma sombra desesperadamente, né? Mas imagina aí, o povo estava no deserto,
mas tinha uma nuvem guiando eles. Então, aquela nuvem, aquela coluna, ela não tinha só o objetivo de levar eles para onde Deus quer que eles estivessem, mas ela tinha o objetivo de cuidar deles. Era o cuidado de Deus. Quando você é guiado por Deus e quando você anda segundo a vontade dele, ele cuida de você. Ele cuida de você. Então não é só algo que, mas Deus é um Deus egoísta, que eu vou fazer a vontade dele. Quando eu descobri que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é mais abençoado do que quando a gente segue os nossos planos, eu falei, cara, eu não quero mais seguir meus planos. Chega de meus planos, eu quero seguir os planos dele. Quando você experimenta o cuidado dele, de estar aonde ele quer que você esteja, você vê que aquilo é muito melhor do que qualquer coisa que você sonhou. Então, que nós possamos viver os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. O Senhor nos usa para abençoar outras pessoas. E enquanto Ele abençoa outras pessoas, a nossa vida é abençoada. Isso que é o reino de Deus. Enquanto você faz a obra dele, Ele cuida da sua família. Enquanto você faz a obra dele, Ele cuida da sua casa. Enquanto você faz a obra dele, Ele cuida das suas necessidades. Às vezes a gente fala de missões e toda vez que a gente fala de oferta, e aí sempre falamos que precisamos ofertar na vida dos missionários, e é verdade, eles precisam da nossa oferta. Mas deixa eu te contar um segredinho de uma pessoa que esteve no campo. Nada falta pra gente. Você ofertando ou não, nada falta pra gente. Porque quem chamou aquele missionário não foi a igreja que enviou, quem enviou ele foi Deus. Então você ofertando ou você não ofertando, aquele missionário ele vai continuar sendo sustentado, nem que seja pelas pessoas do mundo, porque quem chamou ele foi Deus. Quem sustenta a obra é Deus, a obra é dele, é ele que vai sustentar. Porém, se você não oferta, é você que está perdendo. Se você não faz a obra de Deus, é você que está perdendo. Muitas vezes quando uma pessoa ela precisa, chegou a hora dela se converter ao Senhor, o Senhor vai levantar qualquer pessoa, e às vezes nem levanta. Tem pessoas no Oriente Médio, pessoas na Coreia do Norte que têm se convertido só de ler a Bíblia. E às vezes a gente olha isso e fala, nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Mas se eles estão se convertendo só lendo a Bíblia, quer dizer que a gente não está fazendo o nosso papel. Quer dizer que a gente não está falando. E essas pessoas elas vão ser convertidas. Aqueles que Deus chamou e tem um propósito, eles vão ser convertidos. Mas a questão é, você quer fazer parte dessa obra ou você quer ficar de fora? Eu quero, quando chegar no céu, ver várias pessoas que, nem que seja numa contribuição pequena, eu ajudei com que aquela pessoa estivesse ali. Eu quero nem que seja algo pequeno que eu fiz, mas eu ajudei aquela pessoa a estar ali. E nós vamos chegar até o céu. Né? Eu acredito que todos que estão aqui são salvos. E nós vamos chegar até lá. Mas a questão é, eu não sei você, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de alguma obra. Não sei como que foi a obra para construir essa igreja, não sei se algo aqui você fez parte. Mas é muito diferente quando você fez parte de algo que está sendo construído e quando você não faz. Porque quando você fez parte, aquilo é uma alegria imensa no seu coração. Você olha para aquela obra e fala, caramba, eu fiz parte disso, faz parte da minha história isso. E é a mesma coisa quando a gente chegar no céu. Quando a gente chegar no céu e a gente ver as vidas que estão ali, e você olhar e falar assim, caramba, eu fiz parte disso, eu ajudei para que isso fosse concretizado. Eu lembro os discípulos, né, quando eles saíam e voltavam e falavam, Jesus, nós estamos orando e os demônios estão saindo, nós estamos orando e as pessoas estão sendo curadas. Então imagine a felicidade daqueles discípulos de estar fazendo a obra de Deus. E é isso que o nosso coração se alegra. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus e a vontade de Deus, nada mais importa, mas só estar ali naquele momento fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Amém?